apresentar para vocês primeiro uma questão que muita gente erra por aí. Talvez por causa de novela, por causa de desenho animado da Disney, ou por causa do filme Os 10 Mandamentos, muitas pessoas pensam que o faraó do Êxodo foi Ramsés II. Não é isso? Muita gente fala, lembra o filme da Disney? O Moisés falando, Ramsés. Na novela Os 10 Mandamentos também, o faraó acabou sendo Ramsés. No antigo filme lá, Os 10 Mandamentos, aquele filme antigo, acho que 1960, também é o Ramsés que é colocado como faraó do Êxodo. Mas ele não é o faraó do Êxodo, na minha compreensão. Eu vou explicar a vocês por quê. Tá pequenininho esse slide aí, quem estiver vendo no celular vai ter dificuldade. Mas eu vou explicar para vocês aqui. Você está vendo uma linha do tempo, uma cronologia do tempo, tá certo? E você tem aqui, na parte direita, Ramsés II, está cinza aí. Então, alguns acreditam que Ramsés II seria o faraó do Êxodo. Mas eu tenho uma convicção, vou apresentar para vocês o porquê, que o faraó do Êxodo foi Tutmoses III, filho do Tutmoses II, que foi encontrado agora. Então, o Êxodo estaria aqui, olha, nessa parte em amarelo. Por que a gente chega a esta conclusão? Eu vou dar para vocês algumas razões aqui. Em primeiro lugar, deixa eu só remover aqui. Eu vou falar por que as pessoas se apressam a dizer que Ramsés era o faraó do Êxodo. Elas se apressam por causa disso aqui. Se você tiver uma Bíblia, inclusive, acompanhe comigo a leitura. Se não, preste atenção e depois você pode conseguir ler. Aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 11, diz assim: E os egípcios puseram sobre eles, sobre os hebreus, feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Pitom e Ramsés. Aí o pessoal raciocina assim, peraí, se os hebreus construíram uma cidade para Ramsés, então, obviamente, Ramsés é o faraó do Êxodo. Mas calma, nem tanto. Sabe por quê? Quando a gente vai para o livro de 1 Reis, capítulo 5, 1 Reis, capítulo 6, melhor dizendo, 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, diz assim, olha, no ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. Veja bem, aqui a Bíblia está falando que Salomão começou a edificar o templo, a casa do Senhor, no ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito. O problema é que Salomão começou a construir o templo por volta de 965 a.C., 960 a.C. Se você colocar 480 anos para trás, você não cai na época de Ramsés. Você cai na época da 18ª dinastia, você cai pelo menos 150 anos antes de Ramsés. Ramsés está no século 13. E Salomão, 960, se você somar, vai dar no século 15. Então, você vai ter passado a época de Ramsés. Além disso, eu quero mostrar para vocês aqui outra coisa curiosa. Olha aí o que eu coloquei. Aqui eu coloquei 965, não é isso? A questão da construção do templo. Se você também for ver ali a questão de... Lembra, essa aqui é uma parte interessante, eu vou só explicar isso para vocês para não ficar cansativo. Lembra de Jefté? Tem uma passagem no livro de Juízes, que Jefté, quando ele vai reclamar com os homens da terra, Jefté fala assim, já tem 300 anos que nós estamos nessa terra, 300 anos, e vocês não cobraram a terra, agora vocês querem cobrar a terra? Vamos pegar essa informação. Se Jefté fala, já tem 300 anos que estamos aqui, e os especialistas colocam que isso aconteceu no ano 1100 a.C., ora, se em 1100 a.C.,
os hebreus já estavam 300 anos na terra. Isso vai fazer com que o êxodo tenha sido antes de 1400 a.C. E Ramsés é 1270. Então é bem antes de Ramsés. Então você coloca 1400 a.C., é a época em que os hebreus entraram na terra de Canaã. Se você colocar mais 40 anos de travessia no deserto, você vai chegar a 1440 a.C. 1440, 1445 é a época mais provável do êxodo, e quem estava no trono do Egito não era Ramsés, mas era Tutmoses II. Mas aí você pode perguntar assim, Rodrigo, mas tem mais alguma evidência? Tem. Olha essa outra aqui, ó. Essa aqui é a pedra de Meremptah. Eu falei 2.700, não perdão, gente. O Ramsés II é 2099, 1270 é a época que os que acreditam que o êxodo foi na época de Ramsés colocam. Mas o reinado dele está aí, ó, 1299 até 1232 a.C. Essa pedra que você está vendo aí é a pedra do faraó Meremptah, filho de Ramsés. E o faraó Meremptah fala nessa pedra aí, no Museu do NASP tem uma cópia dela, que o povo de Israel já existia em Canaã e foi combatido pelo faraó. Ora, para ele combater o povo de Israel ali, é porque ele já era uma nação. Então, tinha que ter passado pelo menos 40 anos de travessia no deserto. Aí não dá tempo dessa pedra ter sido escrita fazendo esse relato. Então, por essas e outras razões que eu poderia apresentar, o faraó do êxodo não é Ramsés. Mas aí você me pergunta, Rodrigo, tá, mas a Bíblia fala que eles construíram uma cidade celeiro para Ramsés. Como é que você faz? Como é que você explica esse versículo da Bíblia? Simples. O próximo slide vai explicar para vocês. Olha aqui. A cidade de Ramsés é a cidade de Avares. Mas olha o que os arqueólogos descobriram. Que Avares estava construída embaixo e na parte superior dela, Ramsés construiu a sua cidade. Percebam? Então tinha uma cidade de Avares, que era a cidade que os hebreus construíram para ser celeiro, e em cima da cidade de Avares, Ramsés construiu a sua cidade. Então, o que eu tenho aqui, pessoal, é uma atualização do texto. Tá certo? É uma atualização do texto. É como se eu falasse assim, gente, o Colégio de São Paulo, que foi fundado pelos jesuítas, ficava ali na Praça da Sé, onde hoje é a Praça da Sé. Mas veja, quando eu falo onde hoje é a Praça da Sé, eu estou atualizando o texto, porque na época dos jesuítas não existia a Praça da Sé com a Igreja da Sé que nós conhecemos hoje em São Paulo, no centro de São Paulo. Eu estou atualizando. Quando você fala também assim, em 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, não havia Brasil em 1500, como é que ele descobriu o Brasil? Ele descobriu uma terra que somente depois veio a ser batizada com o nome de Brasil. Em 1492, Cristóvão Colombo descobriu uma terra que depois seria batizada com o nome de América. Mas os historiadores acabam reduzindo e falam, Colombo descobriu a América. É uma atualização do texto. E essa atualização foi feita no Gênesis também. Quer ver? Olha, quando você vai para Gênesis, capítulo 47, versículo 11, estou falando da época de José do Egito, Gênesis, capítulo 47, deixa eu abrir aqui para vocês, versículo 11, perdão, estou em Êxodo aqui, gente, perdão. Gênesis 47, versículo 11, quando fala da época de José do Egito, olha o que diz aqui, olha. Então José estabeleceu seu pai e irmãos e lhes deu propriedade na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó havia ordenado. Na terra de Ramsés. Então, Ramsés não podia existir na época de Moisés e na época de José do Egito, não tem menor sentido isso. Então, quando a Bíblia fala na terra de Ramsés, está falando desde a perspectiva da época em que o texto foi escrito ou que uma anotação foi feita. Eu acredito particularmente que Moisés escreveu o Êxodo, mas editores depois de Moisés podem ter feito uma atualização do texto, para ficar mais fácil do leitor entender.